bem-vindo ao programa Sem Gravar, direito explicado de uma forma simples para que você entenda. No programa de hoje vamos falar das características do voto. Pois bem, aqui no Brasil o voto tem várias características, mas pelo menos 5 são essenciais para que vocês compreendam o sistema político. O voto ele é direto, secreto, universal, periódico e obrigatório. São essas as 5 características que você precisa compreender. As 4 primeiras, elas são imutáveis, elas são cláusulas pétreas na Constituição e só poderemos mudar se fizermos uma nova Constituição. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico não pode mudar. Já o voto obrigatório pode mudar. Você pode explicar o que é, Amanda? Sim, o voto obrigatório, hoje na Constituição, é tido como um dever, ou seja, a pessoa é obrigada a participar do processo eleitoral. Se não fizer, terá consequências. Se a pessoa não for no dia das eleições, ela tem que justificar porque se ausentou. Ela pode se justificar no dia ou posteriormente à realização das eleições. Hoje, alguns estados da nossa federação há a possibilidade da justificativa pela internet. São eles: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Norte. Mas se a pessoa não justificar e não comparecer por 3 eleições consecutivas, ela fica com seus direitos políticos suspensos. Por exemplo, ela não pode se inscrever para concursos públicos, não pode eventualmente fazer uma matrícula em algum estabelecimento público, tem ali as consequências pelo fato dela não ter participado do processo eleitoral. Pois bem, além da obrigatoriedade, nós temos também a característica do voto ser direto. O que significa isso? O povo brasileiro pode eleger diretamente os seus representantes. Antes não era assim. Antes, na ditadura militar, quem escolhia os nossos representantes eram os militares. O povo saiu às ruas lá na década de 80 e agora todos os cargos eletivos são eleitos diretamente pelo povo brasileiro. O voto secreto é um voto que evita que as pessoas possam ser compradas e haja uma identificação em quem o eleitor escolheu. Então, ele evita o voto de cabresto, ou seja, que a pessoa seja induzida ou até comprada a votar em um ou outro candidato. Por essa razão, não há identificação, não fica registrado em quem você votou. Só você vai saber. Outra característica então, que a gente precisa explicar é o voto universal. O que é o voto universal? Bom, não é possível proibir que pessoas votem por questões subjetivas, como, por exemplo, o quanto a pessoa ganha, questões econômicas, ou por capacidade, então pessoas terem informação ou não terem informação, serem alfabetizadas ou não serem alfabetizadas, e principalmente diferenciações como, por exemplo, o sexo. Antigamente, mulheres não podiam votar. Hoje, o voto é universal, todos podem participar da política do país. Só é possível impedir que participante do país por características genéricas, como, por exemplo, a idade, então é necessário ter mais de 16 anos para poder votar, e passa a ser obrigatório após os 18 anos, ou a nacionalidade. Nós não concedemos direitos políticos a quem não tem a nacionalidade brasileira, mas não podemos mais diferenciar por questões econômicas, capacitárias ou por preconceito de sexo, origem, religião, cor e etc. A última característica do voto que nós vamos explicar é o voto período. O que significa? Significa que a cada período de tempo o povo vai ser consultado quanto a quem serão os seus representantes. Esse período vai estar estabelecido na Constituição. Ele varia entre 4 a 5 anos. E a periodicidade é uma das características da forma de governo republicana que a Constituição brasileira adotou. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Muito obrigado, mande as suas dúvidas para que nós possamos esclarecer aqui. Até mais. Até mais.